Ao leitor. Este livrinho saiu das minhas mãos no ano de 1608, na sua segunda edição. Foi aumentado com muitos capítulos, mas 3 que estavam na primeira foram esquecidos por falta de atenção. Depois foi impresso muitas vezes sem o meu beneplácito e com as impressões multiplicaram-se as faltas. Aparece agora corrigido de novo e com todos os seus capítulos, mas sempre sem citações, porque os outros não precisam delas e os outros não se preocupam com isso. Quando emprego a palavra da Sagrada Escritura, nem sempre é para se explicar, mas para me explicar por elas como mais preciosas e veneráveis. Se Deus me atender, tu tirarás do livro bom proveito e receberás muitas bênçãos. Francisco de Sales. Oração dedicatória. Ó doce Jesus, meu Senhor, meu Salvador e meu Deus, aqui me tendes prostrado diante da vossa majestade, oferecendo e consagrando este escrito à vossa glória. Vivificai as palavras que contêm com a vossa bênção, a fim de que as almas para quem as escrevi possam delas receber e tirar as inspirações sagradas que eu lhes desejo e, de modo particular, a de implorar em meu favor a vossa imensa misericórdia. Não vá dar-se o caso que, mostrando aos outros o caminho da devoção neste mundo, venha a ser eternamente reprovado e confundido no outro. Pelo contrário, em companhia deles, canto por todo o sempre, como cântico de triunfo, a expressão de que todo o meu coração pronuncio, em testemunho de fidelidade, no meio dos perigos e azares desta vida mortal. Viva Jesus, sim, Jesus e Senhor meu, vivei e reinai em nossos corações pelos séculos dos séculos, assim seja. Francisco de Sales, 1610. Prefácio. Meu amado leitor, peço-te que, para a tua e minha satisfação, leias este prefácio. Era a jardineira Glicera tão hábil e de tão apurado gosto que, com uma só espécie de flores, diversamente combinadas e dispostas, conseguia fazer grande variedade de ramos. E querendo o pintor Paúsias imitá-los ao vivo, ficou iludido, e aquém da sua fama, pois não pôde variar as suas pinturas de tantos modos como Glicera variava os seus ramalhetes. Da mesma sorte, o Divino Espírito Santo ordena com tantas variedades as lições da devoção que nos dá por meio de palavras e escritos aos seus servos que, embora a doutrina seja sempre a mesma, contudo os discursos são em extremos diversos consoante as várias formas por que são compostos. A dizer a verdade, eu não posso, nem quero, nem devo escrever esta introdução, senão o que sobre a matéria deixaram publicado os meus predecessores. Por isso, as flores que te apresento, leitor meu, são as mesmas, mas será bem diferente dos outros o ramalhete que te fiz, e isto a conta da diversa maneira como as flores vão dispostas e ajeitadas. Os que até hoje trataram da devoção, quase todos tiveram em vista instruir as pessoas que vivem muito apartadas e avessas ao trato e comércio do mundo, ou pelo menos ensinavam uma espécie de devoção que leva a esse total retiro. Pelo contrário, eu quero instruir e guiar os que vivem nas cidades, no seio da família, na corte e nos palácios dos grandes, e que pela sua condição são obrigados a viver em comum, pelo menos exteriormente, os quais, muitas vezes, sob pretexto de uma imaginária impossibilidade, nem sequer pensam em principiar a vida devota, por lhes parecer que nenhum animal se atreve a provar o grão de erva a que chama Palma Christi. Também nenhum homem deve pretender a palma da devoção cristã enquanto vive no redemoinho das ocasiões e negócios temporais. Mas eu vou mostrar-lhes de como as madrepérolas vivem no meio do mar, sem que a gota alguma de água salgada nelas penetre, e como perto das ilhas das Celedónias há fontes de água muito doce no meio do mar, e de como as aves chamadas piranetas voam por entre as chamas sem queimar as asas, assim como pode uma alma esforçada e constante viver no mundo sem ser contaminada pelo humor e cangrena mundana, achar mananciais de suave e terna piedade no meio das ondas amargas deste século e voar por entre as labaredas dos apetites terrenais sem queimar as asas dos seus sagrados desejos da vida devota. A verdade é que isto oferece as suas dificuldades, e por isso bem quisera eu que muitos, neste intento, se desvelassem e esforçassem com ardor maior do que o empregado até hoje.
Mas ainda que reconheço a minha fraqueza, vou tentar com este escrito acudir com algum socorro àqueles que com generoso coração querem meter ombros a este digno empreendimento. Não é, todavia, por minha lembrança ou desejo puramente meu, que sai à luz esta introdução. Uma alma verdadeiramente nobre e virtuosa, tendo há tempos recebido de Deus a graça de aspirar à vida devota, pediu para isso a minha particular direção. E eu, que lhe devia muitos favores e que muito tempo antes tinha notado nela admiráveis disposições para este piedoso desígnio, procurei instruí-la com esmero e zelo. Tendo-a guiado por todos os exercícios apropriados ao meu desejo e à minha condição, deixei-lhe por escrito algumas advertências para que estivessem de acordo com a sua necessidade. Ela, depois, comunicou-as a um religioso muito douto e devoto, o qual, julgando que podiam aproveitar a muitos, me exortou vivamente para que as mandasse publicar. E foi-lhe fácil persuadir-me, porque a sua amizade tinha grande império e força sobre a minha vontade, e o seu juízo e a sua opinião grande autoridade sobre o meu. E para que tudo saísse mais útil e agradável, repassei e revi o trabalho e dei-lhe uma certa ordem e concatenação, acrescentando muitos avisos e ensinamentos próprios do meu intento. Tudo isto fiz sem vagar e sossego necessários. Por isso, nada encontrarás aqui que esteja completo e acabado, mas apenas uma série de advertências feitas de vontade que explico com as palavras claras e inteligíveis, pelo menos assim procurarei fazê-lo. E pelo que toca aos enfeites e primores do estilo, nem sequer quis pensar neles, por ter outras coisas que me ocupam. Dirijo as minhas palavras a Filoteia, porque desejando que redondasse em utilidade de muitas almas aquilo de que o princípio escrevera só para uma, lhe dei um nome comum que convém a todas as que querem ser devotas, porque Filoteia quer dizer amante ou enamorada de Deus. Atentando, pois, em tudo isto, uma alma que pelo desejo da devoção aspira ao amor de Deus, dividi esta introdução em 5 partes. Na primeira procuro, por meio de algumas exortações e exercícios, converter o simples desejo de Filoteia numa resolução absoluta que ela toma ao cabo da sua confissão geral por um protesto sólido acompanhado da Santíssima Comunhão, na qual, entregando-se ao seu Salvador e recebendo, entra venturosamente no seu santo amor. Isto feito, para mais a fazer progredir, declaro-lhe depois poderosos meios de mais e mais de se unir à sua divina majestade, a frequência dos sacramentos pelos quais Deus cheio de bondade vem a nós e a santa oração pela qual nos atrai a si. E é esta a matéria da segunda parte. Na terceira, ensino-lhe como deve exercitar-se em muitas virtudes oportunas para o seu adiantamento, e não me detenho senão em certos avisos particulares que ela não poderia facilmente encontrar em outra parte nem descobrir por si mesma. Na quarta, descubro-lhe algumas ciladas dos seus inimigos e mostro-lhes como deve livrar-se delas e passar além. E, finalmente, na quinta parte, faço-a recolher um pouco dentro de si para descansar, cobrar alento e restaurar as forças, de modo que depois possa com maior vantagem ganhar campo e adiantar na vida devota. O tempo em que estamos é de veras cheio de caprichos e parece-me ver de antemão que não faltará quem diga que só aos religiosos e às pessoas dadas à devoção toca produzir tão frequentemente diretórios de piedade, que estes requerem mais vagar do que pode ter um bispo, incumbindo de uma diocese tão laboriosa e pesada como a minha, e que tudo isto distrai sobremaneira o entendimento, que deve empregar-se em coisas de maior importância. Mas eu, caro leitor, dir-te-ei com o grande São Dionísio, que é aos bispos que principalmente incube encaminhar as almas à perfeição. E por isso mesmo a sua categoria é a suprema entre os homens, como as dos serafins entre os anjos. Por conseguinte, nenhuma outra coisa pode empregar melhor o seu tempo. Os antigos bispos e padres da Igreja apreciavam o seu ministério pelo menos tanto como nós, e nem por isso deixaram
de velar pela direção particular de muitas almas que reclamavam a sua assistência e cuidados, como denotam e declaram as suas epístolas. Imitando nisso os apóstolos que, no meio da colheita geral de todo o universo, sem embargo recolhiam, com especial e particular afeto, como espigas privilegiadas, algumas almas de eleição. Quem não sabe que Timóteo, Tito, Filómenon, Onésio, Santa Tecla, Ápia eram os filhos queridos do grande São Paulo, como São Marcos e Santa Petroninha eram de São Pedro, e pondo este número de Santa Petronilha, porque não sabiamente provam Barónio e Galónio como foi filha carnal, não como filha carnal, mas espiritual de São Pedro. E São João escreveu uma das suas epístolas canónicas à devota dama eleita. Desde já confesso que é coisa trabalhosa e difícil guiar as almas em particular, mas é o trabalho que consola, como os ceifadores e os vindimadores, que nunca estão tão contentes como quando estão ocupados e atarefados. É um trabalho que descansa, conforta e anima o coração pela suavidade que dele recebem os que a ele se abalançam, semelhante ao efeito que produz o cinamomo nos que vão carregados dele pela Arábia feliz. Diz-se que a fêmea do tigre, encontrando alguns cachorros que o caçador deixa no caminho para a distrair, enquanto leva o resto da cria, por maior que ela seja, a deita às costas e, mais ligeira do que não levasse peso nenhum, corre a pô-la salvo na sua cova, porque o amor natural a alivia com o próprio peso. Conquanto mais gosto que se encarregará um coração paternal da alma que encontra animada nos desejos da santa perfeição, levando-a em seu regaço, como faz a mãe com o seu filhinho, sem sentir um peso que tanto se estima. Mas é preciso, sem dúvida, que seja um coração paternal, e é por isso que os apóstolos e os varões apostólicos chamam os seus discípulos não somente filhos, mas até com maior ternura, filhinhos. Ademais, meu caro leitor, é certo que escrevo da vida devota sem ser devoto, mas não sem desejos de o vir a ser, e este mesmo desejo me dá ânimo para te instruir. Porque, como dizia um grande homem instruído, é boa maneira de aprender, estudar, melhor, porém, é escutar do mestre, e melhor ainda é ensinar. Sucede muitas vezes, diz Santo Agostinho, escrevendo à sua devota Florentina, que o ofício de dar serve de recomendação para receber, e o ofício de ensinar de fundamento para aprender. Mandou Alexandre ao inimitável Apeles que lhe fizesse um retrato da formosa Campespe, a quem muito queria. Apeles, forçado a examinar demoradamente Campespe, à medida que a ia copiando as suas feições na tela, ia gravando o amor em seu coração. E tanto se apaixonou por ela, que chegando Alexandre a sabê-lo, e tendo pena dele, a deu em casamento a ele, privando-se, por amor dele, da mulher que mais amou no mundo. E nisso, diz Plínio, mostrou a grandeza do seu coração, tanto como teria podido manifestá-la como uma das maiores vitórias. Ora, amigo leitor, parece-me que, sendo eu bispo, quer Deus que eu pinte no coração dos homens não somente as virtudes comuns, mas também a sua caríssima e muito amada devoção. Eu coloco-me à obra com contentamento, tanto para obedecer e cumprir o meu dever, quanto pela esperança que tenho de que, gravando-a no espírito dos outros, o meu talvez se torne dela santamente enamorado. Ora, se a sua divina majestade me vir vivamente prendado dela, por certo me dará um eterno matrimónio. A bela e a casta Rebeca, dando de beber aos camelos de Isaque, foi destinada para sua esposa, recebendo da sua parte argolas e braceletes de ouro. Da mesma sorte, eu espero da imensa bondade do meu Deus que, levando eu as suas amadas ovelhas às águas saudáveis da devoção, conseguirei que ele receba a minha alma por sua esposa, pondo nas minhas orelhas as douradas palavras do seu santo amor e nos meus braços a força para executá-las e cumpri-las à risca, pois nisto consiste a essência da verdadeira devoção, que eu suplico à sua majestade queira conceder-me e a todos os filhos da sua igreja.
Igreja a qual para sempre quero sujeitar os meus escritos, as minhas orações, as minhas palavras, as minhas vontades e pensamentos. Em Annecy, dia de Santa Maria Madalena, 1608.